2. Ludoterapia. Um método de ajudar as crianças a se ajudarem. A ludoterapia é baseada no fato de que o jogo é o meio natural de autoexpressão da criança. É uma oportunidade dada à criança de se libertar de seus sentimentos e problemas através do brinquedo, da mesma forma que, em certas formas de terapia para adultos, o indivíduo resolve suas dificuldades falando. A ludoterapia, quanto à sua forma, pode ser diretiva. Isto é, o terapeuta pode assumir a responsabilidade de orientação e de interpretação, ou não diretiva. A responsabilidade e a direção são deixadas às crianças. Com este último tipo de terapia é que nos preocupamos. No entanto, antes de prosseguir com a descrição real da ludoterapia, devemos formular o ponto de vista de cada indivíduo, observando os potenciais de cada um. Isto é, a teoria da estrutura da personalidade sobre a qual ela está baseada. Há muitas fontes de informação a respeito da estrutura básica da personalidade do indivíduo, porque este é um dos mais intrigantes, se não desconcertantes aspectos do ser humano. Muitas teorias da personalidade foram desenvolvidas, abandonadas, reexaminadas, alteradas e estudadas de novo. Tentativas foram feitas para testar, prever traços e explicar a estrutura da personalidade. No entanto, todo o assunto ainda está em aberto, e as teorias que foram desenvolvidas até agora não parecem inteiramente adequadas para explicar satisfatoriamente tudo o que foi observado a respeito da dinâmica interior do indivíduo. Por isso, para organizar um quadro de referências dentro do qual prosseguir, a seguinte explanação da teoria da personalidade é desenvolvida como uma tentativa de teoria, aberta à crítica e avaliação, mas baseada na observação e estudo de crianças e adultos durante e depois de uma experiência terapêutica não diretiva. A teoria da estrutura da personalidade sobre a qual se baseia a ludoterapia não diretiva. Parece haver uma força poderosa dentro de cada indivíduo que luta continuamente para uma completa autorrealização. Essa força pode ser caracterizada como uma corrida para a maturidade, independência e autodireção. Tal corrida vai inexoravelmente alcançar a consumação, mas necessita de um bom terreno para que se desenvolva uma estrutura bem equilibrada. Como uma planta precisa de sol, chuva e terreno rico e bom para atingir seu crescimento máximo, assim também um indivíduo, para atingir a satisfação direta desse impulso de crescimento, necessita da permissividade para ser ele mesmo, da completa aceitação de si, tanto por ele mesmo quanto pelos outros, e atingir a dignidade, direito nato de todo ser humano. Crescimento é um processo de mudança em espiral, relativo e dinâmico. Experiências mudam a perspectiva e o foco do indivíduo. Tudo está constantemente mudando, desenvolvendo-se, intercambiando-se e assumindo vários graus de importância para o indivíduo à luz da reorganização e integração de suas atitudes, pensamentos e sentimentos. O impacto das forças da vida, a interação dos indivíduos
e a própria natureza do ser humano põe em pauta uma integração constantemente mutável que se processa dentro do indivíduo. Tudo é relativo, e o padrão é uma espécie de coisa cambiável, reorganizável, como o desenho que se vê num caleidoscópio. Um tubo pelo qual se olha através de um buraquinho para pedacinhos de vidros coloridos de forma variada. Quando se gira o tubo, o desenho se desmancha e reorganiza-se de maneira bastante diferente. Quando as diversas partes do desenho se tocam, formam uma nova configuração. Não importa de que maneira se gire o tubo, o desenho mantém seu equilíbrio, estando a diferença no próprio desenho, que às vezes é compacto e indica força, e às vezes espalha-se e é aparentemente frágil e não muito encorpado. Há sempre ritmo e harmonia no desenho. Cada modelo é diferente do outro, e a diferença é causada pela maneira pela qual a luz o atravessa e pela firmeza da mão que segura o caleidoscópio, assim como pelas posições intercambiáveis dos pedaços de vidro colorido. Assim, ao que parece, é a personalidade. O organismo vivo tem dentro de si os pedaços de vidro colorido, e a personalidade é estruturada pela organização desses pedaços. A dinâmica da vida é tal que qualquer experiência, atitude ou pensamento de todo o indivíduo está constantemente mudando em direção à interação das forças psicológicas e ambientais sobre todos e cada um dos indivíduos, de maneira que o que aconteceu ontem não tenha para ele o mesmo sentido que tinha quando sucedeu, por causa do impacto das forças da vida e da interação dos indivíduos. Da mesma forma, amanhã a experiência será integrada diferentemente. Essa característica de mudança aplica-se também às respostas de comportamento. Respostas que parecem bastante semelhantes dia após dia são às vezes descritas como hábitos, mas os hábitos parecem desaparecer subitamente quando o indivíduo não mais sente a necessidade deles, ou quando um tipo mais satisfatório de comportamento é encontrado. Foi essa flexibilidade observável na personalidade e no comportamento que abriu a porta para que se admitisse o elemento de esperança e uma maneira positiva de considerar os indivíduos que desde o início pareciam derrotados. Quando o indivíduo toma consciência do papel que pode desempenhar na direção de sua própria vida e quando aceita a responsabilidade de acompanhar, a responsabilidade que acompanha a liberdade dessa autoridade. É aí que está capacitado a fixar seu curso de ação com mais perfeição. Repetindo, quando o indivíduo toma consciência do papel que pode desempenhar na direção de sua própria vida e quando aceita a responsabilidade que acompanha a liberdade dessa autoridade, é aí que está capacitado a fixar seu curso de ação com mais perfeição. Por que Emma espera? Espera sempre, apesar das contínuas desilusões e desapontamentos? O que alimenta sua fé
e a anima após cada experiência chocante? Seria o acúmulo dentro dela de sabedoria e experiência, mas uma crescente consciência de sua capacidade de enfrentar essa situação? Estará ela ganhando confiança em seu poder de suportar desapontamentos e manter-se nos próprios pés? Estará construindo uma aceitação de sua mãe que lhe possibilite continuar encontrando-se com ela cada vez que a chama, através da forte fé na humanidade? Uma criança geralmente perdoa depressa e esquece as experiências negativas. A menos que as condições sejam extremamente ruins, ela aceita a vida como a encontra, tanto quanto as pessoas com quem vive. Manifesta, por todas as maneiras, uma avidez, uma curiosidade, um grande amor pela vida que a excita e encanta nos seus mais simples prazeres. Normalmente, uma criança gosta de crescer e lutar por isso constantemente. Algumas vezes mesmo ultrapassando-se em sua avidez. É, ao mesmo tempo, humilde e orgulhosa, corajosa e temerosa, dominadora e submissa, curiosa e satisfeita, ávida e indiferente. Ama e odeia, luta e faz a paz, fica encantadoramente feliz e desesperadamente triste. Por quê? Alguns psicólogos podem explicar essas reações como exemplos de respostas a estímulos dados. A autora prefere explicá-las como reações de uma criança que está crescendo, crescendo, crescendo em experiência, crescendo em compreensão, crescendo em aceitação de si mesma e do seu mundo. Está assimilando todos os ingredientes que se integram na configuração exclusivamente sua e ao que se dá o nome de personalidade. Já foi dito muitas vezes que há certas necessidades básicas dentro de cada indivíduo e que o organismo está lutando constantemente para as satisfazer. Quando há uma satisfação relativamente direta, diz-se que o indivíduo é bem ajustado. Quando o esforço de busca de satisfação das necessidades é bloqueado, tomam-se caminhos tortuosos para se chegar a essa satisfação. Neste caso, o indivíduo é considerado desajustado. Essa é uma explicação muito superficial de ajustamento e de desajustamento. Não parece adequado deter-nos em explicações das complexas atividades do organismo humano. Certamente foi dito pouco a respeito do comportamento humano nesta explicação para justificar as expressões respeito pelo indivíduo e a dignidade que é um direito nato do ser humano. De fato, inclinamo-nos a admirar o tipo de comportamento desajustado, porque parece mais complexo, mais engenhoso e mais seletivo do que aquele que é baseado na satisfação direta das necessidades. A personalidade parece desafiar a classificação, a estereotipia e os compartimentos estanques. Um indivíduo que é rígido e temeroso em uma determinada situação ou com uma determinada pessoa, frequentemente reage de maneira muito diferente sobre outras circunstâncias e em outros
relacionamentos. O comportamento do indivíduo parece ser sempre causado por um objetivo: sua completa autorrealização. Quando esse objetivo é bloqueado por pressões exteriores, a sua busca não para, mas continua com seu momentum intensificado por causa da força geradora de tensões que é criada pelas frustrações. Quando um indivíduo encontra uma barreira que torna mais difícil para ele conseguir a completa realização de si mesmo, é formada uma área de resistência, atrito e tensão. O anseio pela autorrealização continua e o comportamento do indivíduo demonstra que ele está satisfazendo sua aspiração interior através da luta exterior para estabelecer seu conceito próprio no mundo da realidade, ou o que ele o está satisfazendo de forma artificiosa, confirmando-o em seu mundo interior, onde pode construí-lo com menor esforço. Quanto mais se volta para o interior, mais perigoso se torna. E quanto mais ele se separa do mundo da realidade, mais difícil é ajudá-lo. As manifestações do comportamento exterior dependem da integração de todas as experiências passadas e presentes, condições e relacionamentos, e se prestam à realização dessa aspiração interior que continua enquanto houver vida. Possivelmente, a diferença entre o comportamento ajustado e o desajustado pode ser explicada assim. Quando o indivíduo desenvolve confiança suficiente em si para arrancar o conceito que tem de si próprio, da terra, das sombras, e levá-lo até a luz do sol, e ainda consciente, objetivamente dirigir seu comportamento através da avaliação, seleção e aplicação, a fim de alcançar sua meta definitiva na vida, uma completa autorrealização. Então, parece estar ajustado. Por outro lado, quando falta essa confiança ao indivíduo para que ele possa dirigir abertamente o seu plano de ação, quando ele parece contentar-se em crescer tortuosamente em vez de diretamente em autorrealização, e faz pouco ou nada para que seus anseios sejam canalizados em direções mais construtivas e produtivas, disse então que é um desajustado. Os vários tipos de comportamento desajustados, tais como devaneio, fuga, compensação, identificação, progressão, regressão, repressão e todos os outros mecanismos desenvolvidos por este tipo de comportamento parecem ser uma prova das tentativas interiores do indivíduo de aproximar-se de uma realização completa do conceito de si próprio. Mas essa realização é alcançada de maneira distorcida. O comportamento do indivíduo não está de acordo com o conceito interior de si mesmo que ele criou em uma tentativa de alcançar a completa realização. Quanto mais separados estão o comportamento e o conceito, maior é o grau de desajustamento. Quando o comportamento e conceito se equivalem e este que se constrói dentro do indivíduo encontra expressão
exterior adequada, então se diz que o indivíduo é ajustado. Não há mais um foco distorcido. Não há mais um conflito interior. Por exemplo, Emma quer ser um indivíduo respeitado e reconhecido como alguém de importância. Quer sentir que é uma pessoa amada, útil e capaz. Em seu meio ambiente, coloca numa situação em que lhe são negadas as condições necessárias para demonstrar exteriormente seus anseios interiores, para afirmar-se a si mesma ou a sua personalidade consciente. Por isso, tenta adquirir isso de maneira tortuosa. Ela mente, luta e se recolhe ao mundo de seus sonhos, onde pode realizar seu autoconceito. O mesmo acontece com Tom, Timmy e Bob. Parece que essas crianças, como qualquer outra, precisam ter o sentimento de autoestima. Esse sentimento é algumas vezes criado na criança por amor e segurança, e uma consciência de que pertence a alguém. Mas esses fatores parecem ser provas para a criança de que ela está sendo aceita como um indivíduo de valor, em vez de apenas satisfazer a sua necessidade de amor e segurança. As crianças cujos casos são descritos nesse livro não possuem, em sua maioria, relacionamentos que lhe forneçam amor, segurança e o sentimento de pertencerem a alguém. No entanto, através do processo terapêutico, adquiriram o necessário sentimento de valor pessoal. O sentimento de serem capazes de dirigir a si mesmos. Uma consciência crescente de que tinham dentro de si a capacidade de se manterem sobre seus próprios pés, de se aceitarem e de assumirem a responsabilidade de suas personalidades conscientes. Assim fazendo, foi-lhes possível sincronizar as duas projeções de sua personalidade. O que o indivíduo é dentro de si e de que maneira manifesta exteriormente esse eu interior. O indivíduo reage desse modo por causa da configuração total de todas as suas experiências. Sua reação é algo denso e complexo, que pede clarificação, objetividade, aceitação e a responsabilidade de fazer alguma coisa para isso. Terapia não diretiva. A terapia não diretiva é baseada no pressuposto de que o indivíduo tem dentro de si não só a capacidade de resolver os seus problemas satisfatoriamente, mas também esse impulso de crescimento que faz o comportamento maduro mais satisfatório do que o comportamento imaturo. Este tipo de terapia começa no ponto em que o indivíduo está e aí se baseia seu processo, permitindo mudanças de minuto a minuto durante o contato terapêutico. A velocidade da reorganização depende das experiências, atitudes, pensamentos e sentimentos que provocam um insight, o qual é um pré-requisito para uma terapia bem-sucedida. A terapia não diretiva permite ao indivíduo ser ele mesmo, aceitar-se completamente
sem avaliação ou pressão para a mudança. Reconhece e esclarece as atitudes emocionais expressas pela reflexão do que o cliente expressou. É por esse processo de terapia que se oferece ao indivíduo a oportunidade de ser ele mesmo, de aprender a se conhecer, de traçar seu próprio curso abertamente e às claras, de rodar o caleidoscópio, por assim dizer, de maneira que ele forme um desenho mais satisfatório para a sua vida. Quando alguém considera o problema de Tom, Emma, Timmy e Bob e as provas evidentes de que essas crianças estão desenvolvendo personalidades deformadas, esse alguém é desafiado a fazer algo para ajudar a cada uma delas a se entender, a se libertar de suas tensões e frustrações, e a se conscientizar das poderosas forças que tem dentro de si e que estão lutando continuamente para seu crescimento, maturidade e realização.